Sou Pedro Matar. A gente vai apresentar o nosso artigo científico, né, feito por mim e pelo Bruno. Basicamente, nosso artigo é o papel da criptografia na proteção de dados digitais na cibersegurança, né. Basicamente, a gente vive um contexto mundial, né, começando com a nossa introdução, a gente vive um contexto mundial muito dependente dos meios digitais, onde todas as nossas coisas, como bancos, documentos, informações pessoais, estão nos meios digitais, dados de empresas e grandes corporações estão nos meios digitais, e a gente vive uma situação de grande vulnerabilidade desses dados, né, com grandes ataques cibernéticos e vários ataques de hackers realmente para roubar esses dados de nós, né. Nesse contexto, a cibersegurança, com seus diferentes métodos, né, tem o seu grande pilar, que é a criptografia. E a gente veio com o objetivo de estudar mesmo sobre essa criptografia, sobre os paradigmas, os fundamentos dela, e ver o desempenho dela atualmente, né. Com isso, a gente montou nosso referencial teórico muito focado nos fundamentos da criptografia, né, e tipo, nos dois pilares da criptografia mesmo, que é a criptografia assimétrica e a criptografia simétrica, né. Basicamente, a criptografia simétrica sendo um meio de criptografia em que, com uma mesma chave, né, uma chave pública, você criptografa os dados e descriptografa depois. E a assimétrica é um tipo de criptografia em que você tem uma chave pública, que qualquer um pode ter, para criptografar, mas você tem uma chave privada, que essa sim você guarda, que serve para descriptografar os dados posteriormente, né. Sendo que, normalmente, a maioria das empresas, eles mesclam esses dois tipos, né, usam um sistema híbrido que tem tanto criptografia simétrica e assimétrica para realmente fortificar mais ainda a proteção dos dados, né. A gente focou também nas aplicações, né, por exemplo, o TLS, o o Argon 2, que é um dos artigos traz, que é um método de hashing de criptografia, tem o RSA, tem o SCC também, que é focado em curvas elípticas, aí trazendo realmente vários diferentes tipos de criptografia mesmo. E por último, falando um pouquinho do que a gente vai explorar, né, dos desafios que a criptografia enfrenta, principalmente com os estudos da computação quântica, que está vindo aí para mudar completamente a computação, né? E isso vai realmente enfrentar os métodos de criptografia hoje em dia, que vão ter que se alterar para novos padrões. E também falar da eficiência, né, se os métodos usados hoje em dia de criptografia são realmente eficientes. E daí a gente trouxe 7 artigos, né, na nossa pesquisa. O primeiro foi do Birkog, que ele apresenta o Argon 2, que é um método de criptografia baseado em hashing, muito usado para proteção de senhas, né. A gente tem o do Merck, que ele foca em falar sobre a criptografia em meios HTTPS, em conexões HTTPS, né, muito falando do TLS, que é um dos mais usados. A gente vem com o Ganesh, que ele realmente ele apresenta uma revisão, né, uma grande revisão do o AES, né, que é o padrão avançado de criptografia, e ele também fala muito tipo assim, do que se esperar da criptografia pós-quântica, né. A gente vem depois com o artigo do Jagger, que ele realmente faz uma revisão também da criptografia TLS, mas também adicionando um pouquinho mais sobre outro método de criptografia, que é o Quick. A gente tem o artigo do Lu, que ele realmente ele apresenta uma grande visão, né, de diferentes técnicas de criptografia, mas focando em Big Data, né, em locais, em sistemas que realmente têm muito volume de dados, o que é muito importante. E por último, o artigo do Pafak, na verdade não por último, o penúltimo, esse aqui é mais diferente, ele traz um modelo de criptografia baseado em machine learning, né, com a era das IAs que a gente está vivendo, muito focado em ambientes de nuvem IoT. A gente achou interessante. E por último, agora sim, o último, o artigo do Zhang, que basicamente ele consiste numa revisão mesmo também, num estudo feito sobre métodos de criptografia muito baseado em deleção permanente e no que ele chamou de PDE, né, que é a Plausibility Deniable Encryption. Hum. Esses são nossos 7 artigos, mas o fundamento da nossa pesquisa está todo aqui na metodologia que a gente usou, né. Basicamente, o nosso artigo científico ele é uma pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa e exploratória, então ele é basicamente baseado nesses artigos que a gente achou, né. Mas a nossa metodologia vem desde que a gente separou o tema, né, o nosso objetivo, realmente separamos a partir do tema e do nosso objetivo palavras-chave, para facilitar a nossa busca. E a partir disso, a gente foi através de sites de busca, né, como o Google Scholar, o I3E, o ACM, Scopus. A gente foi atrás de artigos que fossem relevantes. Então, inicialmente a gente tinha 500 artigos selecionados, que tinham a ver com as palavras-chave. Depois a gente foi filtrando, né, pela qualidade deles. Depois obtivemos 200. Depois a gente filtrou mais ainda, pela relevância do título, do resumo do artigo e do que ele falava sobre os fundamentos da criptografia, que a gente estava buscando, diminuindo para 50. E por último, a gente foi analisar os métodos que cada um utilizava e falava sobre criptografia. E com isso, a gente pegou os que mais agregavam a nossa pesquisa, os que a gente achou mais interessante mesmo. A gente fez um levantamento e no final a gente tinha 7 artigos finais, que são 7 que eu apresentei acima sobre a nossa pesquisa, né? Aí, com esses 7 artigos, a gente foi atrás de realmente ir a fundo deles, né? Pegar o que eles falam, os métodos deles, juntar todos as nossas análises de todos e chegar à conclusão final, né? E aos resultados que a gente obteve. Basicamente, nos resultados, a gente obteve que a gente tem diferentes. A gente tem a criptografia assimétrica e simétrica, e com isso a gente descobriu nesses artigos diferentes usos delas, né? Diferentes aplicações, diferentes métodos. E nos resultados a gente obteve como diferentes métodos são usados em cada área e como que cada método teve grande desempenho e também suas falhas, né? E basicamente a conclusão que a gente chegou foi que a criptografia é sim indispensável para garantir a confidencialidade dos dados, né? E que realmente essa questão da computação quântica vai precisar de emergência na situação de novos padrões de criptografia, né? Para se realmente padronizar com a computação quântica que está vindo aí.
Essa é a nossa conclusão. Mas sim, a criptografia é muito importante. Não dá para viver sem ela hoje em dia, com tantos dados importantes e tantos ataques. Mas a gente tem que ficar alerta com essa computação quântica que está vindo aí para mudar tudo. E nossas referências são essas mesmo, nossos 7 artigos. Isso.